Oi, pessoal, tudo bem? Então, o que é o átomo, né? A gente falou sobre a origem do universo, a gente falou sobre a origem da vida, um pouco antes da gente entender o que é matéria, a nível superficial, mas profundamente, o que é a matéria? Do que ela é feita? Do que nós somos feitos? Yes, sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. Five, four, three, two, one. Liftoff. We have a liftoff. Então, para explicar melhor isso aí, a gente vai entrar num assunto novo, o átomo. E discutir hoje os modelos atômicos. Calma, não é bem esse aí, mas eu não podia resistir, né? Então, vamos lá. Lembrando o que é matéria, né? Nós estudamos a matéria em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E o que cada um vai diferir entre si é o grau, né? A como que elas estão se movimentando, essas partículas, e como que elas estão aproximadas. Se elas estão muito juntinhas e praticamente sem se movimentar, que é o caso do estado sólido, ou bastante, muito afastadas e se movimentando loucamente, que é o caso do gasoso. O líquido é o intermediário entre esses dois. Esses são os estados físicos da matéria. E o que compõe a matéria? Isso aí é uma questão antiga, né? Até hoje a gente não sabe direito. Se for ver, a gente está estudando a fundo essa questão e que para poder responder até a origem exata do que, qual que é a pedra fundamental, o que deu origem à vida em si, a tudo, o universo. Então, lá na Grécia, né, Demócrito e Leucipo levantaram, né, uma hipótese que dizia que o átomo era, daí veio a palavra átomo, né? A de não e tomo de visível. Então, se eu pegar uma barra de ouro e cortar ela em milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pedacinhos e ir dividindo, vai ter uma hora que eu vou chegar nessa partícula não divisível de ouro. E aí eu vou ter um átomo de ouro, certo? A partícula, a menor partícula não divisível de ouro. E seria essa a definição de átomo. Né? John Dalton, muitos anos depois, séculos depois, trouxe essa questão à tona e elaborou uma teoria, né? Então, trazendo que o átomo, né, era esférico, indivisível e indestrutível. Essa seria a menor partícula que compunha a matéria. Além disso, ele percebeu, né, os estudos dele concluíram que a gente não tinha só um tipo de átomo, né, como os gregos achavam, que existia a partícula fundamental que construía e fazia todas as coisas. O Dalton percebeu que tinham átomos que faziam ouro, poderia ter um átomo que fazia os gases, então ele percebeu que a gente tinha partículas fundamentais para fazer diferentes materiais, né? Que partículas eram essas? Mesmo assim, pedacinhos. Ainda a gente está falando de bolinhas, né? Que compõem, que todas as justapostas vão compor a matéria, que é da forma que a gente conhece, né? O problema dessa teoria é que ela não explica um fenômeno. E aí eu vou sugerir para vocês um experimento bem simples. Então, você precisa de um pente, uma folha de papel, bem picadinha, então pique esses pedacinhos até eles ficarem bem miudinhos, né? Leves. Seu cabelo. Se você não tiver cabelo, pode usar um casaco de lã, certo? E você vai esfregar esse pente vigorosamente no cabelo ou no casaco de lã, tá? Você vai carregar esse pente. Passe o pente agora sobre, né, os pedacinhos de papel e o pente vai atrair esses pedacinhos de papel. Ué, como que eu explico isso? Se eu tinha um pente que é feito de átomos,
e papel que é feito de átomos. Qual a mágica? Qual é a energia que existiu aí entre essas duas coisas para que uma sofresse atração pela outra? E esse foi o problema da teoria de Dalton, né? Ele não explica a natureza elétrica da matéria. Para isso, a gente precisa de uma outra teoria. Se a gente só está falando de matéria dividindo, matéria pesando, matéria reagindo, Dalton pode até explicar essa teoria, mas ela chega nesse limite que é a carga elétrica. Cadê? Por isso vieram muitas perguntas, né? E chegou o Thomson, né? E o Thomson, ele foi o primeiro cara que, ele não gritou eureka, ele gritou elétrons. E é o famoso cara, o famoso modelo pudim de passas. Só que não faz muito sentido isso aqui no Brasil, né? O pudim de passas é uma iguaria inglesa que todo mundo gosta, é lá, né? Aqui tá mais pro panetone. No meu caso, né? Panetone, né? O chocotone, né? Eu não gosto muito de uva passa. Desculpa aí, gente. Mas o que ele queria dizer? Que os elétrons eram uma subdivisão do átomo. Então, o átomo deixa de ser aquela estrutura sólida, indivisível, indestrutível, para dentro dele eu tenho outras partículas ali que tem carga negativa, o que ele denominou elétrons. Então, agora trazendo um pouquinho mais, um modelo um pouquinho mais químico, né, mais científico, e ao invés de um panetone, vamos pensar aí que a massa do panetone, amarelinha, então tem uma carga positiva, e as gotas de chocolate do meu chocotone, ou uva passa do meu panetone, tem carga negativa e são os meus elétrons. Então, esse átomo, né, essa massa, né, com carga positiva e cargas negativas por ali. Então, além do... E essa é a menor partícula, o átomo, mas ele pode ser dividido em subpartículas. Foi isso que o Thomson mudou para o Dalton. Evoluiu para do modelo de Dalton. Então, foi o primeiro, esse é o modelo que explica a estrutura elétrica do átomo, né? Rutherford, esse belo rapaz, esse belo senhor de olhos azuis, ele cansou dessas estruturas maciças, dessas massas. Não. A gente tem aí nesse átomo espaços vazios, tá? E não é uma massa de elétrons, não. A gente tem um núcleo e uma eletrosfera. Então, as cargas positivas estão centralizadas ali no núcleo do meu átomo e os elétrons estão lá fora, distribuídos na parte externa, que ele chamou de eletrosfera. Ele que quis aproximar o átomo do modelo planetário. Então, pensa ali que a gente tem um sistema solar, que o átomo é um mini sistema solar, o Sol é o meu núcleo e todos os planetas são os meus elétrons, tá? Negativos. O próton positivo no núcleo, o núcleo positivo, e a eletrosfera negativa. Então, ele fez esse modelinho aí, que é o mais famoso, que um monte de gente gosta de TED, então, que é o mais famoso, assim, que é mais a gente vê por aí, né? Então, esse núcleo positivo, que está ali em laranjinha, e em azul ali, onde os elétrons estão andando, né? Partículas negativas, mas elas não estão juntas, tá? Então, logo em seguida, né, praticamente junto com o Rutherford, veio um rapaz chamado Chadwick, que descobriu que o núcleo do átomo não tinha apenas prótons, partículas positivas. Ali dentro a gente também tem partículas neutras, de carga neutra, que ele chamou de nêutrons. Então, esse modelo do Rutherford, né, foi aperfeiçoado aí pelo Chadwick, os dois contemporâneos ali, foi muito pouco tempo, e chegamos nessa estrutura, uma eletrosfera negativa e um núcleo com cargas positivas, os prótons, e cargas neutras, carga zero, né? Os nêutrons.
enfim, é uma parceria que deu muito certo. Daí veio o Bohr, Niels Bohr, americano. Ele concordava com todos os modelos, estavam muito bons, mas aquela bagunça ali não é bem assim. Os elétrons estão onde devem estar. Só isso vai explicar vários fenômenos que a gente encontra, principalmente envolvendo luz e energia, né? Então, não existe uma eletrosfera bagunçada. Cada elétron está separado no nível de energia. Então, se você for ver esse átomo aqui embaixo, você vai ver que eu tenho um núcleo ali com partículas neutras, amarelas, e positivas, azuis, certo? Então, eu tenho prótons e nêutrons. Em volta desse núcleo, eu tenho camadas que são denominadas já, né? K, L, M, N, O, P, até Q, né? E cada camada aguenta uma quantidade determinada de elétrons. É como se fosse uma gavetinha e cabe ali no máximo, por exemplo, na camada K cabem apenas 2 elétrons. Todas essas informações vocês conseguem acessar facilmente em livros e tudo mais. Então, camada K, 2 elétrons, a camada L já cabem 8 elétrons e assim por diante. Eu tenho uma quantidade definida para cada camada. E outra coisa importante, em cada camada o elétron vai ter uma quantidade de energia diferente, mais definida. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia desse elétron. Então tá tudo muito organizado, né? Ele não é virginiano, por incrível que pareça, tá? Eu fui procurar. Então, o átomo, ele está organizado em órbitas, certo? E essas órbitas são as nossas camadas. Essas camadas, né? Quantizadas, ou seja, cada uma com um nível de energia. Os níveis a gente chama de K, L, M, N, O, P, Q, são letras maiúsculas para denominar esses níveis de energia, tá? Cada nível vai ter um valor de energia. O nível K tem um valor de energia menor que o nível L. E assim por diante, até chegar no Q, que é o maior nível de energia, né? Nessa amostra que a gente tem. E o elétron, ele não está fixo ali no meu átomo. Ele pode, se ele está na camada K, se eu fornecer energia para ele vai ficar excitado e ele vai para a camada superior, né? Vai para um nível de energia maior, porque ele está com mais energia. Então, se ele tem mais energia, ele vai para uma camada com maior energia, né? E aí, ele absorveu energia e foi para essa camada. Só que depois ele perde essa energia e volta para a camada onde a energia é menor, tá? A gente vai ilustrar esse fenômeno melhor, tá? Mas esse movimento, né, essa transição eletrônica, guardem essa palavra, transição eletrônica, só o modelo de Niels Bohr explica, tá? Então, é o primeiro modelo que vai me falar sobre transições eletrônicas, vai explicar o porquê que os fogos de artifício cada um tem uma cor, tá? Então, vamos aqui olhar um átomo, segundo o modelo de Bohr, de perto. Então, a gente tem ali no cantinho o núcleo, certo? Não quis detalhar as partículas, mas a gente sabe que ali naquele núcleo eu tenho partículas positivas e neutras, tá? Aí, fora, na parte externa, a gente tem a eletrosfera. A eletrosfera, ela vai ter elétrons. Ótimo. Tem ali um elétron na eletrosfera, que é uma carga negativa. E todas essas camadas, aí, quanto mais externa, ali eu tenho a camada K, L, M, N, quanto mais longe, né, maior a energia dessa camada. E eu vou, agora, excitar esse elétron. Viram? Tem uma energia nele, um raio, pode ser uma chama, um foguinho. Quando eu excito esse elétron com energia, ele vai e pula para um nível acima. Então, eu taquei energia suficiente para ele ir para o último nível, né, desse elétron, desse átomo. Então, eu taquei, excitei esse elétron o suficiente para ele ir para o último nível. Ele volta. E quando ele volta, ele libera essa energia. E ao liberar essa energia, eu vejo uma luz, tá? Essa luz vai vir na forma de cor. Então, vejam aqui uma fogueira colorida, porque eu utilizei diversos metais, né? Da nossa tabela periódica. E cada metal vai emitir uma luz, né? Vai um espectro eletromagnético num comprimento de onda diferente. O comprimento de onda que vai fazer
com que tem a variação na cor da chama, tá? Bom, aí a gente sabe, consegue prever que cor que vai vir dependendo do metal que eu tenho, mas é por isso que as chamas aparecem coloridas. Vamos ver aqui. Existe até um teste que chama o teste da chama. É uma maneira muito eficaz de eu identificar um metal presente numa solução, por exemplo, tá? Então, ali, a primeira chama tem cloreto de potássio, eu vejo uma chama cor de laranja com um pouquinho de lilás, né? Olha ali o lítio, que é a última aqui da direita, né? Bem vermelha, tá? O boro, H3BO3, que é essa chama verde, verde clarinha, tá? Olha aqui também, de novo, lítio. Ali a gente tem o índio, o primeiro, que é uma chama lilás, certo? Então, o cálcio, uma chama cor de laranja. Cada metal vai ter a sua chama. O cobre tem uma chama verde mais fraquinha, que é a do boro, que é bem isso que explica o fogo de artifício, e essas chamas coloridas. E esses metais, eles estão nos fogos de artifício, por isso que eles brilham, queimam, coloridos. Tudo bem? Vejo vocês na plataforma e até mais.